Boa tarde, se assim eu posso dizer, se assim eu puder dizer. Enquanto o Atlético de Madrid faz o quarto gol no Tottenham em 21 minutos de jogo, sim, agora são 22 minutos de jogo, está 4-0 pro Atlético de Madrid. E na minha tela, Igor Tudor está pedindo calma pro Tottenham. Dito isso, teve amigo meu que me mandou uma mensagem, né, depois que o jogo do Liverpool acabou, dizendo: cara, depois da atuação de hoje, eu tô muito mais ansioso do que eu normalmente já estaria para ver o teu vídeo. Vou até tirar o óculos aqui para ser o mais sincero possível, para ser tudo dos meus próprios olhos, para vocês poderem olhar nos meus olhos, que nada esteja impedindo vocês olharem nos meus olhos. Gente, o Liverpool hoje, ele foi algo que nem nos piores dias daquela temporada 2021 e daquela temporada 22-23 o Liverpool foi. O Liverpool hoje ele não tinha personalidade. O Liverpool hoje ele não tinha... Eu não quero usar uma palavra feia aqui, aquela com T, quando a gente fala de querer algo, sabe? O Liverpool não tinha isso hoje. O Liverpool, cara, ele parecia que tava jogando uma 11ª rodada de Premier League contra o Brighton, solzão lá em Brighton, sabe? Jogo fora de casa, um sol do caramba em Brighton. Jogadores tudo cansados, jogadores tudo desmotivados. E o Galatasaray parecia que estava jogando uma oitava de final de Champions League como realmente estava jogando. Os jogadores do Galatasaray, todos eles, sem exceção, entenderam completamente o tamanho do contexto em que eles estavam. Jogando dentro de casa, com a torcida a favor deles, com essa torcida, cara, que a cada segundo que um jogador do Liverpool mantinha a posse de bola para o Liverpool com a bola nos seus pés, ele era vaiado por essa torcida. O Galatasaray entendeu o jogo que estava jogando. Entendeu? Jogou melhor em grande parte do jogo, porque depois de um tempo, quando a água bateu no bumbum, para não falar mais feio, o Liverpool começou a querer tentar jogar, né? Porque se você for ver, se você for entrar nas estatísticas, as estatísticas brutas do jogo, se você não for assistir o jogo, você vai dizer, nossa, foi um jogo bem equilibrado. O Galatasaray chutou 11 vezes ao gol, o Liverpool 15, o Liverpool chutou mais, o Liverpool, quer dizer, chutes totais ao gol foram 6 do Liverpool, 5 do Galatasaray, 50% de posse de bola para os dois lados, o Liverpool trocou mais passes, teve mais aproveitamento nos passes, o Liverpool fez mais faltas, ou seja, quis mais, tomou mais cartões amarelos, sabe? Mas aí, se você assistir a partida, cara, você vê que tinha um time de futebol que queria alguma coisa. Olha, o Tottenham fazendo um gol aqui, viu? Tottenham fazendo um gol. 4-1 pro Atlético de Madrid, ó, 25 do primeiro tempo. Mas enfim, Pedro Porro é um dos poucos que se salva desse elenco do Tottenham. Pode vir pro Liverpool. Pode vir. Antônio, não fique chateado, mas pode vir Pedro Porro pro Liverpool. Como o Tottenham vai cair mesmo, vai fazer saudão desses caras, eu queria que o Liverpool contratasse Van de Ven e Pedro Porro. Pra mim tava bom. Van de Ven e Pedro Porro. Pra mim tava de bom tamanho, só isso. Eu acho que Art Gray e Bergval é pedir demais, mas eu gostaria de um Van de Ven e Pedro Porro. Mas enfim. Só que o Slot, ele até tentou, cara, fazer algo diferente. Hoje você vê nessa formação ridícula. Formação pífia do Liverpool. O Liverpool foi a campo com Mamardashvili. Não tinha o que fazer. Alisson, que tem que ser estudado. Eu nunca... Gente, eu acompanho futebol... Deixa eu ver. Eu acompanho futebol, assim, de perto. Desde mais ou menos 2015. Eu acompanho
futebol assim, de perto. Cara, eu nunca vi um goleiro se machucar tanto. Eu nunca vi um goleiro se lesionar tanto em uma mesma temporada como o Alisson se lesiona, cara. No início da temporada ele tava lesionado, a gente teve que usar o Mamardashvili. Se eu não me engano, o Mamardashvili teve que jogar os 2 jogos contra o Galatasaray, que a gente já fez essa temporada. Aquele primeiro na fase de liga ainda. Eu tô olhando aqui porque o Tottenham parecia que ia chegar ao ataque. Mas é o Tottenham. Enfim. E agora ter o Chris. E... Enfim. Ele até foi bem, ele até fez umas defesas muito boas, mas ele falhou no posicionamento no primeiro gol, na minha opinião. Assim como toda a defesa do Liverpool falhou no posicionamento daquele primeiro gol. O primeiro e único gol, né? Do Galatasaray esse jogo. Foi uma bola pra área, escanteio, que é o nêmesis do Liverpool nessa temporada, né? Eu vou ficar aqui pra ficar cobrindo a transmissão do jogo. Eu vou desligar a TV. Não sei se é. Eu não tô prestando tanta atenção assim. Não sei se dá direitos autorais, ficar o joguinho aqui de fundo. Mas enfim. A bola parada que é o nêmesis do Liverpool nessa temporada, tanto o ataque que até começou a produzir mais da bola parada, né, por causa do Szoboszlai, mas de sofrer gols da bola parada. E enfim, bola pra área, o Osimhen desviou e o Lemina, fui tirar a notificação aqui que tava me incomodando, completou no segundo poste. E é isso. Aí você pensar, depois disso, logo imediatamente o Liverpool começou a melhorar o jogo. Não. Era muito mais plausível, era muito mais palpável você dizer, o Galatasaray vai fazer o segundo, do que você pensar, o Liverpool vai fazer o primeiro. Mas enfim, voltando para a formação. Mamardashvili no gol, Joey Gomes de titular em um jogo desse tamanho na lateral direita. Você não ouviu errado. Joey Gomes, titular em um jogo desse tamanho na lateral direita. Eu não sei o que o Slot pensou. Quer dizer, eu acho que eu até sei o que o Slot pensou. Ele deve ter pensado, vou com uma formação mais conservadora, com 3 zagueiros, um deles de lateral, e o outro lateral, né, o Kerkez, que, pelo amor de Deus, ele jogou como ele sempre joga, parecendo um psicopata. Ele jogou como ele sempre faz. Ele parece um louco jogando. Enfim. E ele, eu tenho certeza que pelo Galatasaray ter um lado esquerdo forte com o Noah Lang, ele pensou, vou dar uma segurada maior nesse lado direito, né? Isso não funcionou. O Joey Gomes era constantemente explorado. Aquele lado direito da defesa do Liverpool era constantemente explorado pelo Noah Lang, pelos jogadores do Galatasaray. Enfim, meio campo com McAllister e Gravenberch. Tinha muito o que fazer. E aí começou uma coisa que eu fiquei feliz quando eu vi. O agente 18, o elemento 18, não jogou de titular. Slot não colocou o Gakpo de titular. Eu vou chegar mais perto para vocês entenderem. O Slot foi para uma partida do Liverpool em 2026 sem o Gakpo de titular. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, meu Deus, finalmente o Slot viu o que todo torcedor viu. O que todo torcedor vê. Entendeu que todo torcedor já entendeu. Todo torcedor que tem muito menos entendimento de futebol que o Arne Slot já entendeu que não dá pra Gakpo ser titular. Só que aí, nem nisso ele acerta. Porque ele colocou o Szoboszlai e o Wirtz revezando pra fazer essa ponta esquerda. E cara, o Wirtz ele é muito bom pra ser camisa 10. Ele não serve pra fazer esse papel na ponta, pelo menos aqui no Liverpool. Eu sei que no Leverkusen ele servia, mas aqui no Liverpool não dá certo, cara. Enfim, Salah na direita, Ekitike na frente. Cara, a insistência no Salah, mano. Ele corrige uma coisa, que é tirar o Gakpo, não bota o Chiesa, e ainda assim mantém o Salah. Aí você pergunta, Rafael, qual seria a sua escalação ideal pra esse jogo? Seria Alisson, se ele tivesse saudável. Vamos contar com quem tá disponível. Mamardashvili, Szoboszlai mesmo na direita, ou Frimpong. Frimpong na direita, Konaté, Van Dijk, Robertson
não colocaria o Kerkez. McAllister e Gravenberch. E na frente, eu colocaria o Szoboszlai, se eu não colocasse ele de lateral. Caso eu colocasse ele de lateral, não colocasse o Frimpong. Calma. Vou reformular isso na minha cabeça. Mamardashvili, Szoboszlai na direita. Konaté, Van Dijk, Robertson. No meio campo, McAllister e Gravenberch. Um pouco mais à frente, o Wirtz. Com a direita, Frimpong como um ponta, começando como um ponta. Na esquerda, o Chiesa. E na frente, o Ekitike. Agora, eu não sei ao certo se o Chiesa está disponível. Ele não tá machucado. Ele não tá machucado, cara. Enfim. E óbvio que o Slot não ia colocar o Chiesa no jogo desse tamanho. O Slot não coloca o Chiesa em jogo pequeno. Quanto mais uma oitavas de final de Champions. Ele colocar o Chiesa. Ele não coloca o Chiesa sobre ameaça de morte. Mas, cara, foi lamentável a atuação do Liverpool. Lamentável a atuação do Wirtz. Não acertou nada. Lamentável a atuação do Salah. Não acertou nada também, cara. A do Kerkez, ridícula. A do Joe Gomes, ridícula. Cara, quase todo mundo jogou mal hoje. Até o Szoboszlai não jogou bem hoje. Foi uma das primeiras partidas que realmente eu não achei boa do Szoboszlai nesse ano, cara. O time não sabia o que fazer. O time não tinha ideia do que fazer no meio. Porque, geralmente, as jogadas criativas do meio campo saem ou Wirtz ou Szoboszlai. Ambos estavam extremamente marcados, no caso do Szoboszlai. Mas o Wirtz também estava extremamente bem marcado. E o Wirtz estava na ponta. O Wirtz não estava no meio. O Gravenberch não conseguiu pensar em nada. McAllister não conseguiu pensar em nada. Salah não serve mais para ser ponta titular do Liverpool. Enfim, graças a Deus que a volta é em Anfield. Ou seja, ainda há uma esperança de que esse time consiga, com o fator casa, que não é um fator muito significativo nessa temporada, conseguir reverter, mas eu não tenho essa expectativa. Eu acho que vai empatar e o Galatasaray vai eliminar o Liverpool. A não ser que aconteça um milagre, cara. E esse milagre depende muito de Salah e Gakpo não iniciarem de novo e Wirtz não estar na ponta. Mas conhecendo o Slot vai ser isso. E, cara, se for eliminado assim, com esse nível de atuação, com essa teimosia dessa formação, eu vou ter que começar a ser contra a permanência do Slot, cara. Nem porque os maus resultados, mas mais a teimosia, a inflexibilidade. Não dá, cara. Não dá mesmo. Enfim, gente, esse foi o vídeo, não teve muita análise do jogo em si, foi mais eu desabafando, mas eu sei que vocês até preferem assim, muitas vezes. Então, um beijo a todos que assistiram, eu realmente tô sem saber o que falar aqui, tô meio desnorteado, tô muito chateado, tô muito estressado. Mas enfim, cara, até a próxima, curta, comente, compartilhe, me siga no Instagram, Rafael Machado Liverpool, sou bem ativo por lá, e até a próxima.